Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto contas. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós estudamos as contas de resultado, receitas e despesas. Inclusive, nós fizemos um comparativo entre a Resolução 750, que trata dos princípios contábeis, e o CPC 00, que trata da estrutura conceitual básica. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das contas, estudando o plano de contas, a teoria das contas e a teoria do devedor e do credor. Bem, gente, o plano de contas, ou no plano de contas, as contas estão ordenadas e codificadas de modo a facilitar os registros contábeis. Então, o plano de contas nada mais é que o conjunto das contas. Nesse plano, as contas vão estar ordenadas e codificadas de modo a facilitar os registros contábeis e, principalmente, a elaboração das demonstrações contábeis. O que nós devemos lembrar é que o nome da conta é uma coisa bem flexível. A empresa, ela vai criar um nome para a conta que melhor vai se adequar para a sua situação ou para a sua atividade. Então, enquanto uns chamam casas de imóveis, outros chamam simplesmente de casas e terrenos. Enquanto uns chamam duplicatas a receber, de duplicatas a receber, outros chamam de clientes, pois são palavras ou nomes sinônimos. O que é que isso significa? Que um elemento patrimonial, ele pode ter vários nomes, desde que esses nomes consigam identificá-lo, ok? Bem, é por isso que nós devemos ter cuidado nas questões que tratam da classificação das contas, porque pelo fato desse nome ser bem flexível, as bancas, elas gostam de brincar com a nomenclatura das contas. A melhor maneira de aprender o nome dessas contas é, de fato, resolvendo muitas questões. Porque aí você entra na ideia da banca e facilita e aprende o nome da conta, facilitando a resolução das questões. Bem, gente, vamos para o conceito do plano de contas. O plano de contas, ele é um conjunto composto pela relação ordenada e codificada das contas utilizadas pela entidade, objetivando servir como guia e meio de padronização, a fim de facilitar a análise e elaboração dos registros e das demonstrações contábeis. Bem, gente, esse é o conceito de plano de contas. Teoria das contas. Nós tivemos basicamente 3 teorias: a teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. A teoria personalista foi quando tudo começou. Nessa teoria personalista, as contas eram identificadas como pessoas distintas da empresa. Então, de um lado nós tínhamos a pessoa da empresa, do outro nós tínhamos a pessoa da conta. Então, a conta, ela era vista como uma pessoa. Daí o nome teoria personalista. Depois houve a evolução e surgiu a teoria materialista. Na teoria materialista, as contas, elas eram consideradas pelo seu aspecto físico. Foi essa teoria materialista que reconheceu os bens e os direitos como parte positiva do patrimônio e as obrigações como parte negativa deste patrimônio. A contabilidade continuou evoluindo até a teoria atual, que é a teoria patrimonialista. Essa teoria patrimonialista divide as contas em 2 grandes grupos: as contas patrimoniais, que identificam o patrimônio, e as contas de resultado, que identificam as receitas e despesas. Bem, gente, nós vamos estudar cada uma das teorias
de forma mais detalhada. A teoria personalista. A teoria personalista, ela vincula a conta à pessoa responsável pelos procedimentos administrativos a ela relacionados. Então, na teoria personalista, as contas eram divididas em 3 grandes grupos. Nós tínhamos as contas de proprietário, as contas de agente correspondente e as contas de agente consignatário. Então, as contas, elas eram vistas como pessoas distintas da pessoa da empresa. De um lado, nós tínhamos a empresa, do outro, nós tínhamos a pessoa que representava as contas. Bem, a teoria ou a conta dos proprietários representavam o patrimônio líquido da entidade, as receitas e despesas. Então, o patrimônio líquido, as receitas e despesas fazem parte de um grupo chamado de conta dos proprietários, dentro da teoria personalista. Os agentes correspondentes representavam os direitos e as obrigações. Então, os direitos e obrigações eram classificadas em um grupo chamado de agente correspondente dentro da teoria personalista. E, por fim, as contas de agente consignatários. Os agentes e consignatários representavam os bens da empresa. Então, os bens eram classificados em um grupo de contas chamado de agente consignatário. Então, gente, a teoria personalista divide as contas em 3 grupos. Os agentes consignatários, que representavam os bens da entidade. Os agentes correspondentes, que representavam os bens e os direitos. E as contas de proprietário, que representavam as receitas, as despesas e o PL. Teoria materialista. A contabilidade evoluiu e surgiu a teoria materialista. Essa teoria relaciona-se com a materialidade. As contas traduzem simples ingressos e saídas de valores, que evidenciam o ativo, sendo este representado por valores positivos. Então, foi a teoria materialista que reconheceu o ativo como valores positivos e o passivo representado por valores negativos. Então, a teoria materialista divide as contas em 2 grandes grupos. As contas integrais, e aqui eu vou ter que mudar a cor para destacar, as contas integrais e as contas diferenciais. As contas integrais identificam os bens, os direitos e as obrigações. Então, dentro da teoria materialista, as contas integrais identificam os bens, os direitos e as obrigações. Já as contas diferenciais representam a receita, a despesa e o patrimônio líquido. Então, gente, essa teoria materialista passou a dividir as contas em 2 grandes grupos. As contas integrais,
que representam bens, direitos e obrigações, e as contas diferenciais, que identificam as receitas e despesas e o PL. A contabilidade evolui no tempo e surge a terceira teoria, que é a teoria atual, a teoria patrimonialista. Bem, na teoria patrimonialista, ela reconhece o patrimônio como o objeto de estudo da contabilidade e distingue as contas em elementos. Então, a teoria patrimonialista, ela divide as contas em dois grandes grupos. As contas que compõem o patrimônio, que são chamadas de contas patrimoniais, e as contas que modificam o patrimônio, que são chamadas de contas de resultado. Então, dentro da teoria patrimonialista, nós temos dois grandes grupos de conta. As contas patrimoniais, estas compõem, formam o patrimônio, e as contas de resultado, estas modificam o patrimônio. As contas patrimoniais se dividem em ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo, nós já sabemos, ele é formado pelos bens e pelos direitos. O passivo, nós já sabemos que é formado pelas obrigações. E o patrimônio líquido, que é obtido pela diferença entre este ativo e o passivo. Já as contas de resultado são aquelas contas que alteram o PL. Nós vimos que as contas de resultado se dividem em receita e despesa. Então, as contas de resultado identificam ou representam as receitas, ganhos e despesas, perdas. Nós também já sabemos que essas contas patrimoniais, elas são demonstradas em uma demonstração chamada de balanço patrimonial. Já as contas de resultado são demonstradas ou apresentadas em uma demonstração chamada de demonstração do resultado do exercício, ou simplesmente DRE. Gente, agora eu montei para vocês um resumo da teoria das contas, para facilitar, inclusive, na resolução das questões. Então, a primeira teoria foi a personalista, que divide as contas em três grandes grupos. Os agentes consignatários, que identificam ou representam os bens. Os agentes correspondentes, que representam os direitos e as obrigações. E as contas de proprietário, que identificam as receitas, as despesas e o PL. Em seguida, nós temos a teoria materialista. Esta passou a dividir as contas em dois grandes grupos. As contas integrais, que representam os bens, os direitos e as obrigações, e as contas diferenciais, que identificam as receitas, a despesa e o PL. E, por fim, a teoria patrimonialista, que é a nossa teoria atual. Esta divide as contas em contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais representam o ativo, o passivo e o PL. E as contas de resultado identificam as receitas e as despesas. Esse resumão, gente, ele facilita, inclusive, na resolução das questões de prova. Aí você poderia me perguntar, Germana, e como é que esse assunto ele vai ser cobrado nas provas? É exatamente o que nós vamos ver no próximo vídeo, a resolução de uma questão que trata do assunto teoria das contas. Até lá!